pessoal, o tema dessa série de vídeos que eu vou fazer é de extrema importância. Eu quero falar para vocês do AVC, o acidente vascular cerebral, popularmente conhecido como derrame cerebral, no contexto atual que estamos vivendo, que é essa pandemia do coronavírus. O que eu percebi de cara trabalhando em emergência, atendendo pacientes com AVC, é que reduziu drasticamente o número de pacientes no hospital, nos hospitais em geral que eu conheço. E agora já vi que saíram alguns estudos estrangeiros que mostram que houve uma redução de 70% do número de atendimentos de doenças cardio-cerebrovasculares, principalmente, que são as principais doenças, as principais causas de morte no mundo, que é o AVC, o infarto e as doenças do coração, insuficiência cardíaca. Então, houve um número significativamente de queda significativa desses casos. As pessoas estão com medo de procurar a emergência dos hospitais por conta da pandemia, e isso está me preocupando muito, por isso que eu resolvi fazer essa série, para falar um pouquinho para vocês do impacto do AVC, que é a minha especialidade, e isso vai acabar englobando também as outras doenças cardiovasculares, e por que a gente precisa se alertar em relação a isso e continuar procurando a emergência quando realmente necessário. Estamos vivendo um período de isolamento que é cabível. Eu também recomendo, extremamente importante nesse momento, o isolamento e o distanciamento social. Estamos agora, podemos dizer assim, na primeira onda, que é um número absurdo de casos de coronavírus, crescente, no mundo inteiro. Todos os países estão enfrentando isso, principalmente os casos mais graves, a questão de leitos de UTI, que são escassos em muitas regiões do mundo e do nosso país, principalmente quando a gente fala do Sistema Único de Saúde. Então, essa primeira onda seria esse aumento de casos imensos que a gente está vivendo do coronavírus e ocupando muitos leitos de UTI. O que acontece? Pode surgir uma segunda onda, que é do pico de outras doenças que agora a gente está negligenciando um pouco, que são principalmente as doenças cardiovasculares e o AVC. Então, as pessoas que estão deixando de ir para o hospital agora por medo, porque estão ficando em casa, vão começar a ter muito mais incidência dessas doenças por conta de não estarem se cuidando agora, e pode não ter espaço para elas no hospital por conta de já ter muitos casos do vírus. Então, essa segunda onda pode ser por superlotação de hospitais, principalmente dos pacientes que não foram tratados, que não estão sendo tratados nesse momento. E o que a gente tem medo também é que surja uma terceira onda, que são dos casos que estão vindo mais devagar, daqueles que estão deixando de ir para as clínicas, para os consultórios médicos por conta do distanciamento social e do fechamento dessas clínicas. Então, estão deixando de fazer o tratamento, o acompanhamento adequado das suas doenças crônicas, e aí pode surgir uma terceira onda, que é desses casos que vão se complicar e acabar precisando chegar mais graves no hospital. E o nosso maior medo é que haja a quarta onda, que é dos pacientes que ficaram mais deprimidos e desempregados por conta desse período todo, que tem impacto econômico, a gente sabe também, por conta de estar sem trabalhar, de estar sem poder sair de casa. Então, a gente vai sofrer todas, possivelmente, espero que não, por conta de várias medidas já estar sendo tomadas, mas é um risco da gente sofrer todas essas ondas. E eu venho falar principalmente do AVC. Por que eu quero falar do AVC para vocês? Então, eu vou mostrar um pouquinho do impacto do AVC para vocês até terem uma ideia de números, que hoje a gente está falando muito de números por conta do coronavírus. Então, eu vou falar um pouco dessa doença que é tão enorme e que muita gente não sabe. Então, o AVC, ou derrame cerebral, ele acontece por ano, ele acomete 15 milhões de pessoas no mundo inteiro. E destes, 5 milhões morrem por conta de AVC por ano no mundo. No Brasil e no mundo, é a segunda causa de morte e uma das principais causas de incapacidade, ou seja, os pacientes ficam com sequelas e ficam incapazes de fazerem as funções que normalmente faziam. No Brasil, o AVC foi por muito tempo a primeira causa de morte, por 30 anos aí. Agora, nos últimos anos, de 2011 para cá, passou a ser
a segunda causa de morte, mas existem alguns países da América Latina em que o AVC ainda é a primeira causa de morte. Passando mais especificamente para o Brasil, acontecem cerca de 400 mil casos novos de AVC por ano e destes, mais de 100 mil morrem por conta do AVC. São números alarmantes, se a gente for comparar que tem quase 2 milhões já de casos de coronavírus no mundo e a gente pensar que todo ano tem 5 milhões de AVC, por morte, não só de casos, mas de morte por AVC no mundo, é muito grande. E pensar um pouco mais adiante que se o AVC não for tratado, 70% desses casos não tratados, eles ficam com sequelas e incapacidades permanentes, que não conseguem voltar a trabalhar, não conseguem voltar a uma vida ativa. 70%. E 50% dos casos não tratados ficam permanentemente dependentes para atividades de vida diária, atividade rotineira como vestir-se, tomar banho, comer. Então, acho que deu para perceber o quanto que é importante, o quanto que tem impacto na vida da gente, um familiar, um parente. E eu até resolvi vestir essa camisa que foi da campanha do AVC do ano passado, que é uma frase bem chocante, mas é real. 1 em cada 4 pessoas que você conhece sofrerá um AVC durante a vida. Não deixe que seja você. Um dos próximos tópicos que eu vou falar é a prevenção. Para abrir nosso assunto, eu quis alertar do impacto mesmo, quanto essa doença é importante e como as pessoas estão deixando de buscar assistência médica por medo do vírus. Os hospitais estão preparados para receber as pessoas com AVC. Não precisa ter medo do vírus, é para ficar em casa, sim, quem puder. É para ficar em casa se você tiver sintoma leve de gripe, se você tiver uma doença qualquer leve. É para ficar em casa se você não precisar trabalhar, se você conseguir trabalhar de casa, por todos os motivos que a gente já sabe. Mas se tiver um sintoma de AVC, e aí num dos próximos vídeos eu também vou falar dos sinais e sintomas de AVC, tem que ir para emergência e tem que ir rápido, porque quanto mais rápido for, maior a chance de fazer um tratamento e não ficar com essa incapacidade que te impossibilita de trabalhar e acaba acarretando um impacto não só social, emocional, como financeiro, porque sua família também vai ter que abrir mão de trabalhar para cuidar de você. Então precisa ir para o hospital sim, principalmente as doenças mais graves, mais frequentes no nosso país, no mundo, que são o AVC, o infarto, a insuficiência cardíaca. Os hospitais estão preparados para te receber, mesmo que tenha esse risco de contaminação. Existem setores específicos e preparados. Então não perca tempo, é muito importante, não vai parar de ter AVC por conta dessa pandemia e a gente só precisa se informar para fazer o melhor por nossa saúde.